E é isso. Peraí, deixa eu ver se deu certo. Deu certo. Deu certo. E aí, Verônica, da onde eu tirei Verônica? Da onde eu tirei Verônica, Vitória? Eu tenho que, assim, começa com V, sabe? Então... É daí. Mas, gente, por trás das câmeras, até 2 segundos atrás eu tava perguntando o nome dele, então tá tudo bem, assim, sabe? Tá tudo, foi um erro justo. Sim, extremamente justo. E aí, como é que você tá? Tudo bem, acabei de sobreviver a mudanças, muitas coisas acontecendo na vida, tudo muito louco, mas tão bem, eu tô animada, a vida tá melhorando, é isso aí. Uhul. É isso. Rodrigo Naga, e aí, como é que tamo? E aí, Mr. ZNFS, olá, dona Vitória. Quase foi Verônica, por minha causa. Você vai trazer a chamar ela de Verônica Para ainda. sempre, virou Verônica agora, nunca mais chamar ela de Vitória. Não. Tamo bem, cara. Segunda-feira com cara de segunda-feira, né? Fora NFP, o restante, o dia é aquela correria louca. Aquela segunda-feira Tamo bem, maravilhosa, aquela né? segunda-feira. É isso, gente Estou. boa. Estamos chegando aí pra fazer mais um Nunca Fui Populational Podcast. Hoje, comigo, falando muita merda, mas com convidados que, diferente de mim, sabem o que estão dizendo, né? É o que a gente espera aqui. A cara deles foi sensacional, tipo, Você tá falando com a Vitória só, né? Tô me referindo. Beleza, não, tá tudo bem. Não, mas é isso. Se você tá escutando isso aqui no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, qualquer uma dessas plataformas de áudio, saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/NFS. Sempre falando pouco, mas falando bosta com propriedade. Falando merda com maestria. Então é isso. E vamos lá, vamos começar essa bagaça. Eu vou responder a Vitória, que perguntou antes da gente começar de onde vem ZNFS, e eu vou dizer que vem... É a ideia de ser um acrônimo do meu sobrenome, que é Zanforlin. Então, o S não tem muito sentido, mas o ZNF é daí, né? É de Zanforlin. Apoio a adição do S. Tipo estético. É isso, é pra dar um samba ali, pra ficar um pouco mais estético, como você bem disse. Mas é isso, gente boa. Vamos lá. Nosso objetivo hoje aqui é falar um pouco de Pathfinder, né? Esse sistema / cenário / eu não sei direito, mas eu tô aqui justamente para entender. E eu tive belíssimas recomendações da Vitória, né? Eu lembro de ter perguntado. O Naga falou pra mim, ó, procura o Brainer. Inclusive o Brainer que já teve aqui. Maravilhoso. Não é? O Brainer é maravilhoso. Conversando sobre um pouco da lore de Forgotten Realms. Ele vai voltar, porque o menino... O que ele sabe da lore eu não bebi de água, né? De Forgotten Realms. E aí ele falou, cara, ó, olha só, eu jogo Pathfinder e tal, mas eu vou cantar a boa pra você. Eu falei, cante. Não alterou o nome da live. Ah, eu vou mudar, Mariana, obrigado. Muito bem lembrado, eu esqueci de mudar. E... Forgotten Realms, exatamente. E aí ele falou, ó, vou te cantar a boa. E ele mandou o contato da Vitória e falou assim, ó, fala com ela. Ela sabe da parada como ninguém. Eu falei, é mesmo. Aí mandei mensagem, ela falou, bora, vamos fazer esse negócio. Então, vamos lá. E o meu compatriota Rodrigo Naga, que também é um especialista em qualquer coisa que diga respeito a RPG. Aí, você tá pedindo demais. Ah, não, eu só tenho tempo de casa. É diferente. Mas é isso, vamos lá. Ô Vitória, deixa eu começar, antes de falar pra você começar a falar, antes da gente entrar no Pathfinder propriamente dito, vamos dar uma contextualizada. Eu queria entender um pouquinho do teu background com RPG. Como que você conheceu RPG? É um negócio mais recente, é um negócio mais antigo? Você joga há muito tempo, narra há muito tempo? Enfim, fala um pouco das tuas experiências com RPG, só pra gente dar uma introdução antes da gente entrar no Pathfinder. Então eu vou falar uma coisa que vai entregar a minha idade, assim, aqui. Que eu comecei a jogar RPG mais já adulta, em 2010, na faculdade. Ok, perfeito. Então, assim, ao mesmo tempo que parece que foi ontem, infelizmente não foi ontem. Parece, mas já passou um tempo, é isso. Já passou um tempinho já.
E você começou com o quê? Qual que foi o que você teve? Como é que foi essa experiência? Nessa época, assim, na minha faculdade, em 2010, uma galerinha me chamou pra jogar D&D 3.x. E era daquele D&D 3.x maroto, assim, que nem dá pra saber se é 3.0 ou 3.5, porque o narrador tinha um livro de jogador de 3.0 e o livro do mestre de 3.5, essas coisas assim, sabe? Era maravilhoso essa época. Eu fiz o meu primeiro personagem, que era um paladino que carregava um saco de batatas, e eu justificava todos os poderes dele, como ele fazendo batatomância, lendo as coisas na batata, assim, sabe? Tipo, se ele dava um detective, ele jogava as batatas no chão e as batatas diziam pra ele se a pessoa era mal ou se era boa, bons tempos. Caraca. Foi divertido. Mas, por incrível que pareça, na época isso não me fisgou, não, assim. Eu joguei com essa galera em uns anos, assim, foi bacana, mas ainda não era, assim, aquele, tipo, um dos meus hobbies principais. Aham. E mais por volta de 2015, eu descobri uma galera gringa que joga um jogo extremamente alternativo, que o jogo em si é um wargame, ele não é um RPG. Que é a galera do Mobile Frame Zero, que é um wargame de robôs gigantes de miniatura de Lego. É maravilhoso. O Vincent Baker, o autor de Apocalypse World, é um dos autores deste jogo. Tá, ok. É bastante misturado o rolê, né? É bem nichado, mas eu amo. Mas enfim, com essa galera, eu acabei entrando e me apaixonando mais pelo mundo do RPG, porque eles me chamavam pra fazer uns RPG por texto no Discord, essas coisas assim, jogava um sistema alternativão, umas coisas sem narrador, umas coisas loucas. Aí, tipo, quando eu peguei a paixão pelo hobby foi mais nessa época. Assim, por volta de 2015, e já foi mais pelas coisas mais alternativonas, assim. Nessa época eu não jogava muito D&D, essas coisas mais padrão, não. Era mais uns PBTA alternativo, esquisito, coisas malucas. Maravilhoso. Ainda amo. Então foi passando, né? Daí eu comecei a puxar meus amigos pra jogar presencial aqui por perto também. Eu tenho um amigo em Divinópolis, eu sou de Belo Horizonte. Eu tinha o hábito de catar todos os meus amigos aqui de BH, enfiar todo mundo no carro, a gente ia pra Divinópolis e jogava RPG lá. A gente era nosso hobby pré-pandemia, saudade desses tempos. E aí estourou a pandemia, hobbies não online começaram a ficar um pouco não muito factíveis. Aí eu vou tentar fazer stream de RPG, por que não? Nada pode dar errado. E aí estamos aí. Nada pode dar errado, é ótimo, né? Não, legal. É uma história. Converge um pouco, né? Com algumas das pessoas que já tiveram aqui, contando um pouco das suas histórias. Mas ao mesmo tempo que ela diverge, porque a maioria das pessoas. Apesar que, assim, você começou lá com o D&D 3.x, como você bem definiu, foi uma bela definição, por sinal. Mas que é aquela mistura, né? É a transição entre a terceira edição, a 3.5, que é um livro de uma coisa, um suplemento de outra. Mas depois você foi pra uma coisa mais alternativa e tal, e enfim. Quando que foi que você teve as primeiras experiências com Pathfinder? Você jogou a primeira edição de Pathfinder? Pathfinder em si é bem recente. A primeira vez que eu já joguei a primeira edição de Pathfinder. Só que era Pathfinder com o homebrew da minha amiga pra ser jogada na ambientação de Cavaleiros do Zodíaco. Okay. Aí ela fez raça, homebrew dos Cavaleiros do Zodíaco, fez a classe Cavaleiros do Zodíaco. Era maravilhoso, incrível. Gabi Weber, se você estivesse aí, te amo. Seu homebrew é maravilhoso. Tem que conquistar mais corações. A gente tem que descobrir, disponibilizar isso. Isso é um bom negócio aí, inclusive. É um tesouro, procurem. E aí, esse foi teu primeiro contato com Pathfinder? Sim, Pathfinder em si, sim. Eu já jogava outros jogos baseados no OGL da terceira edição, né? Tipo, não tem poucos. O que mais tem é isso, né? Inclusive. Mas Pathfinder em si, esse foi o meu primeiro contato. E foi uma parada que você já curtiu de cara, assim? Você já, legal isso aqui, porque, sei lá, talvez você já tivesse uma boa familiaridade com
a terceira edição de Dungeons and Dragons e tal, e aí foi um negócio... Lógico, apesar, né, tem todo um disclaimer aqui, porque era uma parada meio homebrew, pra contextualizar um negócio específico, Sim. mas sim. ainda assim, as mecanizações eu imagino que deviam ser as mesmas, Sim. né? Era a mesma coisa, assim. Pathfinder primeira edição tem essa história muito interessante de que a Wizards descontinuou a terceira edição da noite pro dia, parou pra dar suporte. E tinha um tanto de empresa que tava se lascando com isso porque vivia de fazer suplemento pra 3.5. A Paizo era uma delas. Eles, vamos fazer a nossa própria 3.5. E aí deu extremamente certo. E foi surfando nesses anos todos até 2019 que eles resolveram ser um pouco criativos e lançaram a segunda edição. E foi na segunda edição mesmo que eu me apaixonei pela coisa, que eu acho incrível, maravilhosa, amo. Yay. Olha só, eu quero fazer mais um disclaimer aqui, que eu sou o orelha da parada. Eu não manjo nada. Não, tudo bem. Então, todo mundo começa sem mandar nada, é assim mesmo. Então é isso. Eu quero, antes da gente avançar ali e falar um pouco do que é o Pathfinder, falar um pouco, talvez das suas principais diferenças, e tentar trazer um pouco de cenário e outras coisas que compõem aí o jogo de uma forma mais geral, eu quero entender da onde veio, Rodrigo Naga, o teu gosto, porque você é um cara... Você é quase que, atualmente, um profeta de Pathfinder, é quase que um... Eu tento espalhar a palavra, principalmente da segunda edição. Mas da onde veio? Ideia. Cara, então foi assim, é engraçado, né? Essa questão do Pathfinder, eu lembro de ter jogado a primeira edição, lá por volta de 2012, 2013, quando saiu a aventura do Rise of Runelords. Acho que foi a edição de aniversário, que saiu, tipo, bonitona e tal. Um amigo meu comprou o livro, porque ele gostou. Pô, cara, peguei esse livro, peguei esse tema, e é um sistema que o pessoal chama de 3D 3.75. Eu falei, como assim? Eu me lembro disso. D&D 3.75. O D&D 3.75. Porque dá pra você fazer um monte de coisa e legal é a customização, diferente do 3.5, que se você monta um personagem, sei lá, um guerreiro, ele tem que ter aqueles talentos pra ser útil. Ele tem que ter aquela coisinha, e é que esse jogo já é bem diferente e tal. E tá, ele começou a falar, eu falei, pô, tá, vamos ver como é que é o esquema do jogo. E, foi isso, tipo, a primeira vez que eu joguei o Rise, que é uma aventura muito boa, por sinal. Eu recomendo pra quem, mesmo se você não vai jogar ela, ou se você quiser, assim, é que adaptar é sempre complicado, mas se você quiser ler pra ter ideias, é muito legal, uma aventura muito bacana. Uhum. Lançaram ela pra Suede, achei isso incrível. Fantástico, cara. Se tem pra Suede ainda, pô, se você consegue jogar, show. Isso era da primeira edição? Da primeira, exato. É que, inclusive, saiu pra Suede, tá saindo Pathfinder todo adaptado pra Savage, né? Então... Eu ouvi dizer, mas tenho poucas informações a respeito. Deveria ter mais? Deveria, mas... Tem, e tá no Foundry. Se alguém usa o Foundry, ele tem lá todos os módulos compatíveis já pra você pegar e jogar também. Mas vamos lá, agora que a gente tem mais ou menos uma base de onde começar, eu queria entender o seguinte, tá bom, como a Vitória colocou agora há pouco, é um sistema que veio ali da base, né, do core do Dungeons and Dragons terceira edição e tal, e aí ele foi se modificando um pouco. Como a gente pode simplificar de maneira bem rasa, assim, raso, eu sou um cara raso, tem que ser raso, não adianta aprofundar aqui não, sobre as diferenças básicas mecânicas entre, por exemplo, um D&D da vida, um D&D terceira edição, um 3.x, como disse a Vitória, e a primeira edição de Pathfinder, por exemplo, ainda que a gente... ainda que tudo bem, a gente vai entrar mais detalhado na segunda edição, que eu sei que parece que é o xodó geral, eu já entendi essa parte. É o xodó. Mas só pra eu entender um pouco o que muda da forma mecânica de enxergar o jogo. Pois então, a engine em si de Pathfinder primeira edição é a engine de 3.0, 3.5. É literalmente a mesma engine que aquilo. Faz, assim, os suplementos e tal, você completa quase completamente. Na prática, você tem que fazer
umas gambiarrinhas aqui e outra, mas as coisas são quase out of the box compatível, sabe? Então, é realmente a mesma engine. Muda as opções de personagem, eles fazem muita mudança de balanceamento, das opções que você pode escolher, como é que você monta seu carinha. Eles lançaram uma cacetada de classe nova que nunca tinha sido pensado para 3.5, que realmente, com o tempo, deu a sensação de ser um jogo novo e diferente, quando as coisas foram se acumulando. Porque se uma coisa que a Paizo é famosa é de lançar conteúdo que nem uma doida, assim, sabe? Tipo, lança muita coisa. Então, assim, aquela engine, a forma que o jogo funciona e todas aquelas idiosincrasias de DD 3.5, bônus base de ataque, as tabelinhas e tal, é a mesma coisa, só que com muito mais opções e relativamente mais balanceado, assim, sabe? Eu acho que eles pegam o que deu. Eles pegaram muito. Tendo a 3 como experiência, você 3,5 como experiência, você vê aquilo que tá quebrado e consegue balancear. Tudo bem que ele, com esses balanceamentos, eles fizeram outras coisas completamente quebradas, mas ok, isso é natural de qualquer jogo. Isso acho que melhor que um game designer tá aqui pra falar do que eu, nesse sentido. Sim. Mas o grande lance é. E eles criaram muita coisa. E o que é legal, eu acho assim, mecanicamente você não tinha tanta diferença. Era uma outra coisa ali mais. Ah, não, isso aqui é um pouco diferente e tal, mas eles deram uma enxugada em uma coisa ou outra, mas continuaram o restante aumentando mais. E o que ele faz interessante, na verdade, pra mim, é muito a criação do conteúdo em si. Sim. A criação do conteúdo, desde a primeira edição, ela traz uma coisa que hoje, por exemplo, por isso que eu continuo, eu fico falando, ó, gente, vai, é legal. Inclusive o menino tá aqui, ó. Menininho, o menino. Meus meninos estão lá em cima. O menino tá aqui. Porque ele cria um mundo completamente. Ele tem uma imersão de mundo, de cultura. Ele leva isso muito legal. Então, a cultura de certa região, eles vão colocando, vão falando. Isso já na primeira edição. E eles vão trazendo essas histórias e o mundo vai se evoluindo, mas assim, você não precisa saber de todo o passado. Eles te dão aquela, por exemplo, Presságios Perdidos, que é a era atual da segunda edição. Aconteceu algo, continua uma aventura que termina de primeira edição para segunda, mas essa adaptação é muito legal em termos de lore, em termos de cultura, tudo isso, e faz sentido. Faz esse processo. Então, mecanicamente, cara, você poderia pegar todo mundo e jogar dentro de um módulo de 3,5 ali na primeira parte, ou aqui pegar um Forgotten e jogar todos aqueles personagens de Pathfinder ali numa versão de 3,5, que você consegue adaptar quase que um por um para um mesmo, muito tranquilo. Mas o restante mesmo, e é isso. Acho que o que eu gosto muito, que a Paizo faz, que eles, além dessa quantidade de conteúdo, é esses lançamentos, tipo... Cara, é um livro que vai te falar um pouco sobre ser um guerreiro, mas ele não vai fazer só sobre ser um guerreiro. Ou, por exemplo, o Grande Bazar. O Grande Bazar, ele fala de uma cidade, que é da segunda edição, mas na primeira tem uns livros assim também. Cara, vai te contar história, vai te dar vai te dar material pra mestre, pra jogador, pra tudo. Então, tipo, funciona muito bem e ele te dá uma puta história, um puta enredo, coisas pra você utilizar. E se você tá só jogando, se você quer enriquecer o personagem, cara, tem ali, tem as coisas. Então eu acho que é bem tranquilo com relação a isso. Eu acho que isso faz muito legal. Beleza, deixa eu te dar uma outra parada aqui. Ô Vitória, tem um cenário oficial lançado? Sim, claro. É impossível não falar de Pathfinder e não falar de Golarion, do mundinho lá, assim, do que hoje em dia eles chamam mais de a Era dos Presságios Perdidos. Ok. Que é o lore oficial de Pathfinder, que hoje em dia é bem integradinho no sistema. Quando eles lançaram a primeira edição, isso era um pouquinho mais segregado, por exemplo, os storybooks, eles são mais assim, as regras mesmo, não fala muito sobre ambientação, mas na segunda edição eles já apostam pesado nessa integração, já vem coisa no material do storybook, assim, e é maravilhoso o lore, sabe? Eu gosto muito. É claro que não é perfeito, sempre teve muitos problemas, muitas questões problemáticas, mas o que eu acho legal é que os artistas envolvidos são pessoas que escutam bastante a comunidade, tentam mudar as coisas, acompanhar as tendências mais recentes, o que as pessoas realmente querem ver lá, sabe? Uhum. Então, assim, é um cenário assim que, mesmo assim na época da primeira edição, você vê as coisas que eles faziam em 2014...
e você compara, assim, o que tava sendo lançado, assim, tipo, na época, você fica, ai meu Deus, assim, o contraste é muito incrível, sabe? Aham. O quanto eles apostam em diversidade, em temas diferentes, assim, sabe? Eles não só ficam mastigando e mandando de volta aqueles clichês antigos de fantasia, tem muita coisa diferente. Inclusive o povo chama, que eu acho um misnômero muito ruim chamar de fantasia medieval, porque especialmente o lore dos Presságios Perdidos é muito mais próximo, assim, da terra da era moderna, do colonialismo e grandes navegações e coisas assim. Tem uma pegada muito forte disso, especialmente, assim, na parte que é mais inspirada na Europa, a Vista e tal, assim, Então tem muita diversidade narrativa, não é aquele cenário que parece que tudo acontece num lugar só, sabe? Tem muita coisa que acontece nesse lugar que parece Europa, muito lugar que acontece mais no norte, e tem umas coisas que acontecem mais no sul, e tem piratas por aqui, tem um lugar que por algum motivo tem bárbaros que se apropriaram de tecnologia alienígena, e é muita coisa. Eu adoro essa coisa. Caraca, não, é interessante, especialmente, assim, escutando você falar, pra quem não conhece nada, que é o meu caso, assim, vou fazer aqui mais uma das minhas ressalvas, que eu tive um micro contato com Golarion, mas não acredito que com essa Golarion. Eu joguei uma mesa por pouco tempo, talvez umas 4 sessões, de Starfinder. E aí eu me lembro de ter Golarion lá. É a mesma Sim. Golarion? É a mesma Golarion. Sim, é o mesmo cenário no É futuro. o mesmo cenário no futuro. Rapaz. Inclusive, você vê um tanto de facções que continuou, Que se repetem. evoluiu. É maravilhoso. O Brian, que tá aí, por sinal, falou que Golarion não é tão rico quanto Forgotten Realms em questão de lore, mas a Paizo realmente cuida bem do cenário com conteúdos e tal. Vocês concordam com essa afirmação? Cara, Depende do que você quer dizer com Polêmica. Tô brincando. rico. É porque, assim, inclusive, é uma coisa que eu já vi discutida, sinceramente. Você pode pensar, assim, profundidade vertical e profundidade horizontal. Tá. Assim, Forgotten Realms realmente tem, tipo, mais profundidade vertical no sentido de tem quantidade de coisa bruta escrita, sabe? É muita coisa. Mas você vê... também, né, de cenário. Mas, tem muito mais tempo. Mas, assim... Mas tem muitos temas que se repetem, tem muitas coisas que são muito apegadas àquela coisa de fantasia medieval clássica, enquanto Golarion é mais profundo, digamos assim, horizontalmente. Você tem mais variação temática, você tem mais lugares. Todos os lugares são realmente aprofundados, não tem muito aquele lugar que tudo acontece lá, sabe? Não tem uma Costa da Espada, que nem tem em Forgotten Realms, sabe? Aham. Isso talvez propicie, até quando o Brian esteve aqui, a gente tava até conversando sobre isso, de que tudo bem, a Costa da Espada aí lá é um lugar bastante coringa, mas independente, porque ela te permite ali o mais, ela te permite aventuras marítimas, te permite aventuras em caverna, em floresta aí, pra tentar explorar os clichês básicos desse tipo de coisa. Mas definitivamente, isso que você coloca, Vitória, é muito real. Tem muitas dessas coisas que parecem só Ctrl+C, Ctrl+V, reesquina e você tem um outro lugar. Então, troca uma aventura na floresta, um cenário relacionado à floresta para um cenário relacionado à nevasca e você tem basicamente os mesmos temas, só que mais ao norte. Troca uma floresta densa e, sei lá, dinossauros, você tem a mesma coisa ao sul. Então, tipo, as coisas meio que... Não é uma crítica, é só o que eu basicamente jogo aqui, é Forgotten Realms, mas, honestamente, talvez por um excesso de material, as coisas invariáveis. E por como disse o Naga, muito bem pontuado, é um cenário que tem 350 anos, né? As coisas vão se repetindo, né? Acabam se repetindo, né? Você tem essa questão de... Eu gostei disso, da questão do vertical e do horizontal. Eu achei que, ó, show. É um bom conceito mesmo. É um excelente conceito. Eu não inventei isso, tá, gente? Não, é ótimo, mas... é ótimo pra exemplificar. É ótimo pra exemplificar. Agora, eu vou matar algumas pessoas do coração, porque eu nunca acerto como falar. Mawang, que é o Mawang. É Mawang, né? Por favor, dizem que eu sou... Uma organização não governamental? Não. A região Mawang, na verdade, A vastidão Moang. Isso, exato. Eu acho que fala Moang mesmo, não sei. É assim que a gente fala. Eu nunca acerto o nome. Então, tipo assim... Eu e a galera do Nopper, a gente fala Moang, então vai ser Moang. Vamos de Moang.
você ter, por exemplo, que tem. Você dentro de Golarion, você tem uma região inteira chamada da Vastidão Mawang. E você tem toda uma cultura própria ali, algumas coisas ali que você não encontra em um outro cenário como Forgotten, por mais que você tenha milhares de regiões que com culturas diferentes mesmo. Se a gente for pensar em pegar Forgotten, você tem uma Karatur em Toril, e a galera esquece, que é a parte toda oriental, não sei o quê. Mas ela é aquele conceito básico do ocidental, vem do oriental e vem do filmes de samurai e etc. Então, tipo, você tem essa situação. Vamos Eu tenho umas amigas que detestam. Karatura é isso. Karatura em Forgotten é exatamente isso. A região dos vales é realmente a Europa Central no melhor conceito. Comir é aquela coisa, tipo, por mais que eu goste da região, é o conceito clássico de fantasia, com exércitos de magos e cavaleiros e isso. Você tem outras coisas no meio desses caminhos ali, você tem os tais, depois quando acontece todo o processo dos magos vermelhos de tais, a magocracia de Tai, então, e tudo que acontece ali, você tem outras regiões que vão tendo pequenas coisinhas, mas assim, elas não saem daquele estereótipo, assim, elas têm uma profundidade de história gigante. A própria Netheril, tipo, é um reino mágico humano que desafiou os deuses. Pô, é conceito legal, e caíram por conta disso, tipo assim. É um conceito clássico? Funciona? Funciona. Tem uma pancada de história legal que você pode usar isso pra isso? Mas, por exemplo, a expansão Aang é algo que você vai buscar muito mais de conteúdos, se você for para pensar, africanos e muito mais outras coisas. E outras, não só isso, mas toda a parte de Oriente Médio nesse sentido que, tipo, às vezes não é nem lembrado. E ela não é retratada de uma maneira simplesmente... são bárbaros selvagens que culturalmente diferentes. Não, cara. Ela é muito legal. Ele vai te introduzindo essas coisas nesse sentido. Da cultura, de tudo que você tem em volta, das cidades-estados, como eles se falam com as outras nações, o que vai acontecendo, a diplomacia, todas essas coisas. De uma maneira que é interessante pra caramba, que você não encontra às vezes em outros cenários. Como outras regiões que você vai ter similaridades também, mas... elas mudam muito, elas alteram. Golarion tem muito dessa questão mesmo do horizontal. Ele tem. Cara, você pode escolher quase uma cultura geral e falar, cara, gostaria de mestrar uma história de uma cultura assim. Você consegue, acho que, encontrar alguma coisa pra você adaptar ou você ler e falar, cara, realmente isso aqui, eu só preciso falar um outro e com respeito nesse sentido. Então, tipo, eu acho que isso é muito legal. Tem seus problemas? Cara, não existe cenário pronto que não tenha problema. Não, nem os criados, homebrew, todos têm, né? Não tem como. Todo cenário tem problema e é bom que tenha, porque tem coisa pra solucionar, tem coisa pra resolver, tem coisa pra fazer, cara. É a parte legal. Com toda certeza. Com certeza. Tá bom. Já fizemos o protocolo? Fizemos o protocolo. Falamos da primeira edição? Falamos da primeira edição. Falamos aí um pouco sobre o cenário. Vamos falar o que... assim, você quer jogar a primeira edição? Tem 2 jogos de computador que você encontra, um bem baratinho, que é o Pathfinder Kingmaker. Ele faz a história o caminho de aventura do Kingmaker que existe, então, tipo, você encontra, tranquilo. E saiu recentemente o Wrath of the Righteous, que é a fúria dos bons, dos justos, vai, assim, nesse sentido. Que também os dois são muito bons jogos. Primeira edição de Pathfinder, se você jogar, você vai ter a experiência de Pathfinder dentro de um RPG eletrônico. São bem escritos, bem montados. É bom pra caramba, mas os seus problemas mecânicos que existem lá, que vêm desta época, ainda existem. Então, tipo, tem coisas que se você escolher um talento errado, a build não vai ficar tão boa quanto deveria, ou você não tem acesso àquela coisa especial que você queria por conta disso, ou muito mais tarde. É basicamente isso. Tá, mas peraí, antes da gente virar o disco aqui, deixa eu só entender uma coisa. O Pathfinder primeira edição, ele é jogável, porque eu tenho uma teoria sobre o D&D 3.5 que eu já discuti nessa live aqui 80 mil vezes. As pessoas acho que eu tô prevendo qual é essa teoria. Vamos lá, eu tenho opiniões fortes sobre isso. As pessoas aqui já estão até acostumadas comigo dizendo que de verdade, eu acho pouco viável se jogar 3.5 hoje, a menos que você realmente seja um cara muito nostálgico e queira muito jogar essa parada.
Desculpa. Queira muito ter aquelas experiências que você tinha na época que você jogava, que era o único sistema disponível se você quisesse jogar aquilo. Por quê? Eu tava aqui outro dia conversando com o pessoal e a gente tava falando sobre a manobra de agarrar na 3.5, que era um simples manual de 84 passos fáceis que você deve fazer pra agarrar o seu oponente. Meu irmão, demora meia hora pra você agarrar o cara, tá ligado? Tipo, é muito complicado. Enfim, e a minha pergunta é, a primeira edição de Pathfinder é jogável ainda hoje? Você fala assim, eu vou jogar essa bagaça aqui. Dá pra jogar ou não? Isso depende muito da mesa, depende do estilo da mesa, das pessoas. E assim, sejamos sinceros, D&D, desde o seu... Eu fiz uma thread sobre isso recentemente. Ok. D&D e por consequência jogos que nasceram de D&D, como Pathfinder primeira edição, criou toda uma cultura e gerações de pessoas que acham que é impossível jogar um RPG Rules as Written, acham que é impossível jogar um RPG Roll, não tá nem aí, joga mesmo assim, tira a regra da bunda, vai lá, manda. Então assim, esse tipo de pessoa vai se divertir jogando Pathfinder? Vai. Tipo de pessoa que faz muita questão de jogar certinho, daquela pessoa que gosta de crunch, gosta de fazer as coisas certinho, também vai se divertir? Vai, sabe? É um jogo que dá pra jogar. Tá. Okay. E provavelmente se você tem um grupo que tá interessado, que pensou, a coisa baixa na sua cabeça e todo mundo não faz cara feia, é porque provavelmente a galera vai curtir. Sabe? Então é jogável sim, eu tenho muitos amigos e amigas que são apaixonados e jogam até hoje. Oi, Gabi, de novo, se você estiver aí. Enfim. Mas é aquela questão, assim, sabe? Tem muito legado, tem muitas problemáticas legado, tem bônus base de ataque. Bônus base de ataque, sim. Tanto de número mágico misturado lá, que eu acho horroroso. Mas, assim, eu acho perfeitamente jogável. E eu acho, assim, até mais jogável que D&D quinta edição, porque por exemplo, eu jogo D&D quinta edição usando coisa de 3.5 pra tapar buraco. Que é outra coisa que eu faço. Eu faço um podcast inteiro sobre isso, se precisar. Certo. Se é uma pessoa daquela cultura, pra mim é perfeitamente jogável. Sim, faz sentido. É jogável. Na boa. É jogável. É tranquilamente jogável, na minha opinião. Ela requer um pouco mais. Ela requer um pouco mais, tanto do jogador quanto do mestre, nesse sentido, na minha opinião. A única coisa é que ela requer um pouco mais do que você precisa da quinta edição. Do que na verdade é isso. A gente vem. Cara, eu sou o cara que vem do D&D, primeira edição. Yeah. Eu sou. Taco. Você tá falando de idade? Relaxa, tá tudo em casa. Eu sou o cara que jogou D&D primeira edição, o box vermelhozinho. Então, e depois foi pra geração Xerox e caramba, eu joguei a D&D. Acho que o sistema que eu mais joguei no final das contas foi a D&D. Tipo assim, a D&D é força 1800, amigo. Você tem coisa que, Ladino é porcentagem, faz aí uma porcentagem. Eu save contra Breath Weapon, velho. Tá escrito, save contra bafo de dragão, tipo, save contra Breath Weapon. Tá ali. Essa época que taco era um negócio normal, cara. Era aceitável, sabe? Completamente aceitável. Você TCA menos 2, menos 5, cara, era incrível. Você entende isso? Então, tipo, cara... Era uma outra época, né? Jogar na D&D hoje, cara, é possível? Mas você tem que ter uma nostalgia muito grande pra jogar D&D. Eu sou honesto com isso. O meu sentimento é esse. Você tem que ter uma nostalgia grande pra D&D. Agora, pra Pathfinder, não, cara, porque, tipo, as regras são muito... elas são muito claras e tem lá os seus problemas, mas... ainda assim, é um pouco mais de trabalho, porque você tem aquela coisa, isso aqui é efeito mágico, isso aqui é feito como magia, isso aqui é feito não sei o que, então tem essas situações. Então, o meu ponto era justamente para entender o quão lógico, né? Certamente tem coisas que são viáveis independente de qualquer coisa. Mas minha curiosidade era saber se é um negócio que, assim, que ainda dá pra se divertir numa boa jogando. Dá, beleza. Eu não tô nem me referindo a coisas super específicas, tipo, o meu grupo que jogou
300 anos de AD&D consegue sentar numa mesa e se divertir horrores jogando AD&D. Tudo bem, mas vamos dizer que talvez seja o seu grupo. A maioria das pessoas que talvez nunca teve contato com RPG de mesa, você botar ela pra jogar AD&D, ela não vai talvez se divertir tanto assim, eu acho, né? Lógico que a diversão, aí são várias discussões, a diversão não tá totalmente ligado ao fato mecânico, ao fato de regra, tem, né, toda a parte de storytelling, tem toda a parte do cara, assim, né, interpretar o personagem dele, de criar história, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer é que tem umas coisas que mecanicamente são mais, vamos dizer assim, não sei se é uma boa palavra, mas ultrapassada, tem coisas que já foram melhoradas, tem outras formas, talvez melhores, de se resolver questões e tal. Mas enfim, era mais nesse sentido. Agora vamos mudar essa página aqui, ó. Mudando a página, tô Já percebendo. passamos de primeira edição. Então mudando a página. Aquilo que importa. E é isso. E o que eu ia é que eu fiquei confuso com o chat, porque o Biel da Lambreta perguntou se eu queria comprar follows ali no chat. Bots. Um salve pro Biel da Lambreta, famoso bot maravilhoso. Mas enfim, vamos lá. Quando que a segunda edição de Pathfinder foi lançada? E aí eu quero entender. Aí a gente vai começar esse programa aqui. Aí eu quero saber por que ele é tão mágico. Porque o Naga é um profeta do Pathfinder, mas tem algumas outras pessoas que têm contato com essa parada. E o cara volta, tipo, mano, você tem que jogar Pathfinder, porque Pathfinder... E aí o cara vai, você tem um minuto pra ouvir a palavra de Pathfinder? Fala aí, mano. E aí o cara começa... O cara tá apaixonado por Pathfinder. Então eu preciso entender o que tá acontecendo aqui. Mas de quando que é esta maravilha da modernidade? Nossa, tem muitas dimensões. Tem muitas dimensões de porque é muito bom, sabe? É muito multidimensional, não sei nem como de começar. Peraí, eu vou começar a... Deixa eu te interromper por um segundo. Quando foi lançado a segunda edição, sabe? 2019. Ah, é ultra recente. Tá, beleza. Já é 2022, não tanto. A gente tá ficando velho. Verdade. Mas verdade, enfim. Verdade. Não, verdade. Eu perdi... essa pandemia deu uma... Né, atrapalhou a capacidade... Conheço esse efeito. Temporal. Não, mas é verdade. Bom, mas segue. E aí? Vamos lá, vamos tentar entrar nisso. Então, começando assim nas partes mais mecânicas, que eu acho muito fantástico em Pathfinder, segunda edição. Pathfinder primeira edição, D&D 3.5, em geral esses D20 de fantasia baseados no OGL, e em geral esses RPGs mais gameistas, ele tem uma coisa que a galera chama de design da Torre de Marfim. Então, assim, Ivory Tower Design. Qual é essa questão? Que... uma pessoa que conhece o jogo, já jogou pra caralho, já leu os manuais, consegue roubar o sistema, construir uns personagens roubados, que vai ser quase que exponencialmente mais forte que um personagem aleatório, um personagem feito por uma pessoa iniciante. Vou abrir um parênteses aqui rápido. Um Halfling guerreiro de nível 1, que ele começa com mais 10 para atacar com uma funda. Tá? É viável, é possível, é tranquilo de ser feito dentro das regras, e com a regra de Khaled Shot, que você consegue acertar um olho com menos 6, você ainda ataca com mais 4 e deixa o cara cego. E existe, né? E é viável. Não, e assim, tranquilamente você faz ele nível 1 com ataque de bônus base de ataque mais 10. Um guerreiro Halfling que atira uma pedra com funda. Acabou. Você ataca com mais 4 e deixa o cara cego ainda.